Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Jaqueline, para você que ainda não me conhece ou para você que já se esqueceu de mim, porque eu sei, faz muito tempo que eu não passo por aqui, faço vídeo aqui no canal. Mas hoje eu não vim me explicar o porquê que eu tô tão sumida, eu vou deixar isso para um próximo vídeo, porque tem muita coisa que eu quero conversar com vocês, né, nesse meio tempo que eu não fiz vídeo. Mas hoje a gente tem um assunto mais importante, como o próprio título diz, sobre o racismo. Eu sei que não é um assunto que eu costumo falar aqui no canal. Eu sei que eu falo mais da Irlanda, viagens, etc. Só que racismo existe nos Estados Unidos, existe no Brasil e sim existe aqui na Irlanda. Faz muito tempo que eu tô tentando fazer esse vídeo. Você não tem noção de quantas vezes eu já tentei, já deletei. Só que foi uma coisa um pouco estranha pra mim, porque toda vez que eu tava falando de branquitude, eu meio que não tava me encaixando no contexto, achava que aquilo não convém, né, com a minha própria existência. Eu sei que é um pouco difícil de explicar isso, mas talvez no decorrer do vídeo eu consiga explicar todo esse contexto. Esse tempo todo que eu me silenciei não foi só para ouvir a voz do povo negro e do povo indígena, mas também para entender a eu mesma. Eu sei que isso parece estranho e você vai falar que eu sou uma idiota, mas todo esse tempo, antes de me aprofundar no racismo estrutural, né, colonização e etc., eu sempre me considerei uma pessoa branca. Aí você vai falar, nossa, que menina burra. A gente fala muito sobre branquitude, sobre supremacia branca. Quando eu comecei a estudar mais sobre isso, eu entendi que não, eu não faço parte da branquitude. Mas muito pelo contrário, eu faço parte de uma minoria que sim é racializada e que hoje é usada como um instrumento para reforçar o racismo anti-negritude, anti-indígena. Calma, eu vou explicar no decorrer do vídeo. Eu nunca tinha parado para pensar nessa perspectiva. E tem muita história por trás. Eu não vou conseguir explicar tudo nesse vídeo, mas se vocês quiserem eu posso fazer mais vídeos sobre isso. Eu consegui ver o antirracismo como um autoconhecimento. Cara, autoconhecimento vai muito mais além do que você aceitar o seu corpo e etc, mas você entender de onde você vem. Eu, por exemplo, entender a minha descendência, a minha ancestralidade, que até isso nós somos privilegiados. Enfim, eu entendo o antirracismo também como uma desconstrução, é se livrar de tudo que se foi imposto durante toda a nossa vida e que a gente tomou como verdade e que agora a gente tem que mudar o nosso modo de pensar, mudar nosso modo de agir, nos questionar, da gente tomar consciência de que se 53% da população se considera negra, por que que elas não são a maioria ao nosso redor? Por que que elas não são a maioria na faculdade? Por que que elas não são a maioria no nosso ambiente de trabalho? Faz parte da desconstrução também. Foi um pouco engraçado, assim, porque algumas pessoas falaram pra eu não fazer esse vídeo, porque eu sei. Decisões estúpidas. Não sei se você já viu esse vídeo, mas ele deveria ser meme. Algumas pessoas me disseram pra não fazer esse vídeo porque falaram que é um assunto delicado e que qualquer coisa que eu falasse poderia ser mal interpretada e etc. E daí tem dois pontos que eu queria colocar aqui, que é muito importante, o porquê que eu tô fazendo esse vídeo. Eu vi um podcast que se chama Afetos, que é um podcast maravilhoso, tá no Spotify. É um podcast da Gabi Oliveira e da Karina Vieira. Um dos podcasts, eu não lembro em qual deles, elas colocaram uma questão na qual até que ponto de desconforto a gente está disposto para que mudanças efetivas sejam feitas.
Porque tem uma diferença grande entre eu colocar uma hashtag naquela terça-feira e uma tela branca no Instagram e achar que a minha parte foi feita, e a outra é saber que eu terei desconfortos, né? Que, assim, eu entendo que eu acho que se você pôr lá no dicionário que é desconstrução, é se desfazer algo que já está construído, é impossível desconstruir algo e não ter um incômodo e não ter erros durante esse processo. E o outro ponto que eu queria colocar é que eu acho que se eu não falar sobre isso, eu estaria ignorando a minha própria existência. Eu entendo que no Brasil se faz uma polarização entre nipo-brasileiros e afro-brasileiros, onde coloca os nipo-brasileiros com uma falsa imagem de raça mais trabalhadora, mais esforçada, enquanto o povo negro é o oposto disso, reforçando essa ideia de meritocracia, onde o povo asiático venceu na vida porque eles se esforçaram mais, ao contrário do povo negro que hoje vive à margem da sociedade. E eu não preciso nem dizer que isso é uma babaquice. A meritocracia é só um meio de justificar o racismo. Então, inclusive, quando você diz, olha aquela japa lá, japonês gosta de matemática, deve ser inteligente. Na minha época, a gente falava que era CDF. É CDF. Coloque aqui embaixo o que você fala, se não é mais CDF, não sei o que é. Quando você reforça essa imagem na qual o japonês é mais inteligente, japonês é CDF, você tá reforçando esse imaginário que é completamente conivente a atos racistas. Só pra você não achar que eu tô falando besteira, que eu vim aqui de paraquedas e tô falando merda. Só pra você não achar que eu tô inventando coisa, vou colocar aqui agora um discurso do nosso querido Jair Bolsonaro, na qual ele reforça a questão da meritocracia. Temos praticamente um quarto da população brasileira vivendo às custas de quem trabalha. Alguém já viu um japonês pedindo esmola por aí? Porque é uma raça que tem vergonha na cara. Mas pera, calma. Se você acha que, tá bom, Jair Bolsonaro sempre fala bosta. Não, queridos, ele sempre fala bosta. Mas não tem só ele não, tá? Eu vou colocar um outro exemplo aqui. Pânico na rádio. Na mesma entrevista com a Bianca Andrade, da Boca Rosa, na qual ela teve que explicar o que é machismo, né, para machos escrotos brancos héteros. Sim, eu não sei em que mundo que esses caras do Pânico da Rádio vivem, mas enfim, olha aí a entrevista. Saiam das suas bolhas e do seu lugar de conforto. Eu falo isso pra mim também. Eu também sou uma mulher branca, privilegiada, e eu tenho estudado muito do que não tá dentro do que... Você não é privilegiada. Deixa eu falar uma coisa pra você. Você não é privilegiada. Você conquistou graças ao seu trabalho. Não se coloca como privilegiada que você não é, não. Não era, não. Você conquistou um negócio por você ser você. Você é lutadora, foi na raça e você sabe disso. Que eu nunca privilegiada por que você é privilegiada? Nunca vi japonês pedir esmola. Nunca vi japonês pedir esmola. Nunca vi japonês pedir esmola. Uma rádio que ainda se tem Adrilles Jorge como comentarista, não é uma rádio na qual a gente tem que esperar muito, né? Se você não sabe quem é Adrilles Jorge... Porque o sangue africano, negro, escravo, tá, como você bem disse, na maioria das pessoas que são brasileiras. E as negras não foram estupradas, elas namoravam com brancos. Ou seja, a gente criou uma cultura democrática racial graças ao pouco racismo que a gente tem diante de países como a África do Sul, Estados Unidos, que você vê na pele o racismo. As pessoas são muito brancas ou muito negras. Não é o caso do Brasil. A gente é uma democracia racial, sim, embora exista racismo. O Pânico na Rádio tem mais de 2 milhões de seguidores. Então, sim, é preocupante. Como que em 2020 ainda se pensa dessa forma?
Tudo isso que eu falei até agora, existe termos e nomes para isso, tá? Não é de hoje que o povo asiático é racializado. Existe muita história por trás disso. E eu não tenho como explicar tudo em detalhes, até porque eu não sei tudo em detalhes. Ainda estou estudando sobre isso. Mas o resumo do resumo, surgiu o termo perigo amarelo, que é uma metáfora racista que define os asiáticos orientais como um perigo e uma ameaça existencial para o mundo ocidental. O perigo amarelo era um dos mecanismos que os Estados Unidos utilizavam para recorrer ao pânico generalizado, que abre portas para as políticas imperialistas, que inclusive até hoje essa logística é empregada pela islamofobia, onde o Islã é o inimigo. E daí no século XX, mas gente, de novo, tem muita história por trás disso. Eu tô fazendo assim, um resumo do resumo mesmo. Enfim, só quero reforçar isso para que você entenda que a gente precisa estudar história. Daí no século XX vai existir um novo termo, que é o termo minoria modelo. Esse termo foi criado pelos Estados Unidos porque eles entenderam no pós-guerra que a discriminação que eles faziam, que eles faziam desde lá do século XIX, podia comprometer, a ambição dos americanos de ser uma potência mundial. O porquê que eu tô falando tudo isso? Não é para me vitimizar, tá? Se é isso que você está pensando. Mas eu quero explicar o movimento antirracista na perspectiva das pessoas amarelas. Eu, como amarela, eu reconheço que eu não faço parte da supremacia branca, mas eu me beneficio de privilégios nas quais o povo negro e o povo indígena não tem acesso. Eu não preciso me preocupar se, por exemplo, numa entrevista de emprego, a pessoa branca que vai pegar a vaga de emprego. Eu não preciso me preocupar se a qualquer momento eu vou levar um tiro de um policial. Eu não preciso me preocupar se o jeito que eu vou me portar no supermercado ou a roupa que eu vou vestir, porque o segurança do shopping pode me perseguir, achando que eu vou roubar o supermercado ou a loja do shopping. Eu não preciso me preocupar de ter acesso à educação. Eu encontrei, inclusive, um perfil no Instagram que se chama Diasporic. É um perfil maravilhoso, que faz ações sociais incríveis. E através do Diasporic, eu conheci o Rodolfo. Inclusive que ele que deu uma aula de história maravilhosa de 5 horas, enfim. Por isso que, assim, é muito difícil eu chegar aqui e falar sobre a história, sobre a minoria modelo, porque ele entra a fundo em todos esses termos, de onde surgiram e como que tudo isso impacta o povo negro. Enfim, o Rodolfo escreveu um texto maravilhoso, que inclusive eu quero compartilhar um trechinho dele aqui. E eu vou colocar também o link aqui na descrição, que ele diz exatamente que nós, asiáticos brasileiros, a gente serve de alicerce para o racismo estrutural. E assim, é um tapa na minha cara. Eu vou ler um trechinho do texto dele, que fala assim: a começar pelo que já sabemos sobre nós enquanto racializados, que o discurso da minoria modelo é uma farsa neoliberal, que a democracia racial é um conto de fardas, que nunca fomos lidos como pessoas brancas, que o silenciamento histórico de nossas comunidades diante das discriminações sofridas por gerações nunca serviu para nos livrar nem das microagressões dos racistas brancos, nem para sermos reconhecidos como parte da brasilidade. Mas isso serviu muito bem para sustentar um pacto político-econômico com a branquitude, de concessão de privilégios materiais a nós. Se é próprio dos privilégios de branquitude mirar na cabecinha e apertar o gatilho, nossos privilégios raciais, enquanto amarelos, são ainda
silenciadores de fuzil, a serviço da não reparação histórica e das políticas de extermínio que seguem assassinando pessoas pretas e indígenas. Se não podemos desfazer o pacto político-econômico das gerações passadas, com a branquitude que estruturaram nossos privilégios raciais hoje, podemos e devemos agir a partir destes e firmar novos pactos político-econômicos com racialidades pretas e indígenas. Ou seja, trata-se também de desapontar a branquitude como um ato político fundamental. Até suei. O mínimo que a gente pode fazer agora, eu como amarela, você como branco, é a gente se posicionar. Falar sobre, porque isso não nos custa nada. Assumir que a gente tem uma estrutura social criada como base o racismo e assumir que nós sim temos privilégios e que uma supremacia branca impõe que o que é branco é bom e o que é preto é ruim. E que já passou mais do que na hora, gente, sair dessa nossa caixinha, dessa nossa bolha e começar a ver a realidade do outro, que muitas vezes não é a nossa realidade. Então parar de a gente falar que é mimimi, sendo que a gente nunca viveu isso. A gente não pode minimizar o que o outro vive. Ter empatia é um modo de nos movermos. E aí daí o próximo passo, claro, é realmente agir. E, cara, tem muitas formas de agir. Se você quer mesmo, você consegue achar uma forma que você possa ajudar. Eu vou colocar aqui na descrição para 2 ações sociais muito legais. A Diasporic, que é uma ação coletiva na qual você pode disponibilizar um serviço gratuito. Por exemplo, você pode ensinar inglês. E é somente para as pessoas... Você vai ensinar somente para pessoas negras e indígenas. E esse Diasporic é importante eu falar que se você quer participar dessa ação coletiva, é só se você é amarelo. E uma outra é muito legal, que se chama 4G para estudar. Você pode doar mensalmente uma quantia. Tem quantias lá de R$5 que você pode doar mensalmente, que você ajuda a disponibilizar a internet para as pessoas que não têm acesso. E isso é muito importante também para que você entenda que não faz nenhum sentido ter ENEM durante uma pandemia, porque muitas pessoas não têm acesso à internet. E introduzir o povo preto no nosso ambiente, dar voz e representatividade para o povo preto. Eu vi uma live do Marcelo Rocha, ele é ativista e fotógrafo, que ele fala justamente disso. O povo negro precisa de representatividade. Eles precisam ser reconhecidos como vida em vida e não depois que eles morrem. Eu acho que isso é só por hoje. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!